Muita gente chegou pra mim e falou, pô, traz a veracidade da de Lorraine Warren. Por que veracidade? Deixa os caras. Não, mas vai lá, vamos ver a história. Comecei a pegar as entrevistas, tudo em inglês. Então, BBC de Londres, eles deram entrevista. A TV esmiuçou a vida dos dois, mas assim, expôs muitas fraquezas deles. E hoje, depois da morte, a coisa estourou. Então você entra na internet e você vê pedofilia, o Ed como pedófilo. Sério? Eu tenho uma matéria, cara, tá? Você vê o que a Lorraine realmente tornou palpável e outras histórias que ela mentiu do começo ao fim. Então a gente vai analisar aqui um exorcismo. Isso mesmo que vocês viram. Nós vamos analisar um exorcismo feito pelo Ed e pela Lorraine Warren. Não sei como eu achei essa pérola, mas é uma fita de vídeo que demonstra o exorcismo feito por eles. Vocês são igual aquele casal da Annabelle? Como assim? Não, porque eu que seria a Lorraine, cara. É porque eles são um casal que eles são muito foda. Eles, tipo, Cara, na casa deles tem um quarto que é cheio de coisa. Essa casa está possuída! Cê é não, louco. cara, ó. Vamos bater na madeira, porque esse me deu muita dor de cabeça, Então, cara. quem assiste eu só tá entendendo e fala, mano, eles são igual aqueles Não, casal. não, por favor, não. Eu sou absolutamente contra a Lorraine Warren. E- Eu te dou muito Mas isso fundamento de tudo. Eu não sei, isso aí existe mesmo? Esse casal, Ele eles morreu. eles pregam isso Eles ou, morreram. ou fizeram filme Morreram. só? É, pra quem não entende... Eu vou explicar. É, entendeu? Tá? Muita gente chegou pra mim e falou, pô, traz a veracidade da de Lorraine Warren. Por que veracidade? Deixa os caras. Não, mas vai lá, vamos ver a história. Comecei a pegar as entrevistas, tudo em inglês. Então, BBC de Londres, eles deram entrevista. A TV esmiuçou a vida dos dois, mas assim, expôs muitas fraquezas deles. E hoje, depois da morte, a coisa estourou. Então você entra na internet e você vê pedofilia, o Ed como pedófilo. Sério? Eu tenho uma matéria, cara, tá? Você vê o que a Lorraine realmente tornou palpável e outras histórias que ela mentiu do começo ao fim. O Conjuração do Mal 2, caso Enfield, de verdade. Ela nunca fez parte daquela história. Ela nunca esteve naquela cena. Aquela mulher, aquela menina que ficava falando que tinha alguém que empurrava ela da cama, que tinha voz grossa, assim, que falava gutural. Lembra desse filme? Esse filme eu não... Qual que é esse filme? Da menininha que tem um cara, um velho que fica balançando na cadeira de balanço na sala, que ela sabia o nome. Ah, tá, que ficava numa poltroninha assim. Uhum. É, entendeu? A menina fala assim, e aí, mano, beleza? Tem umas meninas da academia que falam do mesmo jeito. Tô entendeu? ligado. É desse jeito mesmo. Então, assim, não muda. Ela aprendeu a falar gutural. Gutural, você aprende isso na música, você aprende isso até os monges, eles fazem. Isso é gutural, beleza. Na hora que estourou o caso Enfield, um psicólogo foi lá e tomou conta do lugar. Falou, ó, isso aqui agora eu vou botar ordem, vou ver se é verdade ou não. Lorraine Warren correu lá, bateu na porta, falou, olha, estamos aqui para ajudá-lo. Não, cai fora. Vocês não vão participar disso. Vocês são especuladores paranormais. Isso aqui a ciência vai analisar. O Ed chamou o cara no canto e falou, ó, você tá perdendo a chance de ganhar rios de dinheiro. Cai fora, cara. Botou os dois pra correr. O cara foi lá e viu que era uma mentira. Depois de muitos anos, num programa de televisão, foi constatado que era mentira. Uma das irmãs falou, aquilo era uma brincadeira, era pra chamar atenção. Por quê? Porque a família era muito pobre, queria chamar a atenção da mídia, queria, sabe, sair daquela situação. Vamos vender o espírito. E aí foi pro cinema. Só que quem é que estava lá participando? Ed e Lorraine Warren. Eles nunca participaram daquela história. Idem com diversas outras. Eu lembro da entrevista da BBC de Londres, chegaram pra Lorraine e falaram, Lorraine, querida, saiu um demônio da garagem de Amityville, é verdade aquilo? Não, foi aumentado. Ou a história segue a realidade, ou você está mentindo, enganando as pessoas. Ela falou, não, a gente vendeu os direitos de todas as obras para Hollywood. Eles fazem o que eles querem. Então aumentaram pra caralho, né? Aumentaram demais. Vamos lá. What is this? What is this? This is a man. What is that? Eita, meu Deus do céu. Mostrou o nude. Ah, não é a cruz. Mostrou uma cruz. Deixa eu só abrir aqui para ver o que está atrás dele. This is the power right here. You don't have any power, remember? Do you have any power? Esse aqui deve ser o Ed, tá?
Ele está mostrando uma cruz e ele está afrontando ele utilizando a imagem de uma cruz ou princípios católicos que ele provavelmente carrega consigo. Vamos lá. Esse cara está incorporado por um demônio? Não. Esse cara está incorporado por algum espírito? Não. Dentro das escolas esotéricas que eu fiz parte, tá? Desculpa, eu tive que tossir aqui por causa do ventilador que está nas minhas costas. Então, dentro das escolas esotéricas que eu fiz parte, Ordem Rosa Cruz, Martinismo, convidado para virar maçom, membro da Sociedade das Ciências Antigas, 10 anos no kardecismo, mais 10 anos na Umbanda, a gente consegue perceber se existe ou não influência espiritual sobre a pessoa. Se existe um espírito sobreposto ou um espírito incorporado ou alguma manifestação espiritual, a gente nitidamente consegue ver, porque ou ele fica perto da pessoa ou ele fica sobreposto à pessoa. Aqui não existe nada de espírito sobreposto, e eu vou explicar isso, tá? Então, assim, o que a gente pode trabalhar, psicólogos, psiquiatras e médicos que estão assistindo isso, esse aqui é a famosa sugestão, tá? Então, ele está sendo sugestionado, ele não possui nada, tá? Mas em paralelo, tio Spook, existem certas energias que podem se manifestar sobre esse ser? Sim, existe, mas não energias como a gente vê, como possessão ou possuído. Existem outras energias que estão relacionadas a formas de pensamento ou energias que estão conectadas aos seus órgãos. E aí sim existe. E aí a gente vai começar a abordar isso. Formas de pensamento. Pode levar uma pessoa a ter esse comportamento? Não, não podem. O que pode influenciar uma pessoa a ter esse comportamento são diretamente espíritos obsessores ou qualquer tipo de ser do mundo espiritual sobreposto a ele. Mas raramente isso acontece quando estão conectados. Ele tem alguma energia conectada a ele? Tem. Como eu falei, aqui a espiritualidade nua crua é direto. Nós não vamos criticar, denegrir ou ofender. A nossa ideia aqui é trazer veracidade aos fatos. O que existe nesse homem? Depois, se bobear, eu faço uma análise do Ed para vocês. Eu acho que eu já fiz a análise do Ed. Mas beleza. Tá? A gente tem um cara aqui que tem uma fé cega, uma fé sem conhecimento, simplesmente um pequeno resíduo de uma fé completamente fraca sobre ele. Então ele é o famoso cara que acredita em tudo que o pastor, tudo aquilo que o padre fala. Então ele tem uma crença absolutamente cega, não comprovada. Então ele não tem conhecimento sobre. Então ele acredita em tudo que é dito, tá? Isso é horrível. Por quê? Porque se ele frequenta uma igreja, ele é sugestionável a tudo que é dito pela igreja. Então se a igreja fala em diabo e demônio, ele associa todas as doenças que ele está tendo, sejam desequilíbrios físicos, mentais e emocionais, ao diabo ou ao demônio. Então ele pode incorporar por meio de uma sugestão, ou seja, ele acredita que os transtornos que ele tem apresentado sejam característicos de uma influência espiritual. Então a mente dele cria esse ser para que ele se fundamente dentro desse princípio, mas não, ele não possui. Então a fé dele cega na hora que você bate o olho e você fala, a gente está lidando com uma pessoa que não tem discernimento. Então já complica, já vai complicando, tá? Outra coisa, a questão dos ombros, peso nos ombros e queimação na região das omoplatas, tá? E isso se dá por causa de figuras do passado que estavam conectadas a ele. Essas figuras não estão mais conectadas, mas que tiveram uma influência muito ruim sobre ele, principalmente relacionado a problemas com o pai, tá? Possivelmente uso de drogas e certas companhias ruins. Então, como se ele tivesse um problema sério com relação ao pai, o pai fosse um alcoólatra ou fosse um cara que exerceu muita força física sobre ele. Então ele carrega esse trauma ele dá abertura para certos seres do mundo espiritual se conectarem a ele, mas não levando ele a ter esse tipo de postura, mas sim tendo comportamentos ruins na vida. Pode ter levado a cometer crime, coisa desse tipo, tá? Então ele tem essa influência sobre as costas, a omoplata e a nuca, uma fé absolutamente cega. Sobre a região do tronco dele, então na região do estômago, existe uma faixa preta ao redor. Essa faixa